Galera, o que muitos consideravam impossível, agora está se tornando realidade, que é o fim da franquia Forza. Nos últimos dias, está acontecendo uma onda de demissões em massa por parte da Microsoft e, segundo informações, um dos próximos estúdios a ser fechado é a Turnitin. A Turnitin, ela é responsável pela franquia Forza. Foi ela a criadora da franquia Forza e, segundo fontes internas, a decisão de fechamento da Turnitin faz parte de uma reestruturação maior dentro da divisão Xbox, que vem sofrendo pressões após o cancelamento de diversos projetos. E o foco das novas estratégias de mercado, incluindo serviços de assinatura e jogos multiplataforma. Essa é a nova política do Xbox, se tornar multiplataforma. E a Microsoft está lucrando muito quando se tornou multiplataforma, lançando seus jogos no PlayStation e vai lançar também os seus jogos no Nintendo Switch. Então ela está lucrando bastante nessa nova estratégia de mercado que eles tomaram. Mas o que tem a ver o fechamento do Forza, eu vou explicar para vocês com detalhes e o porquê que faz sentido isso que vai acontecer, o fechamento da Turnitin. Eu já esperava que fosse acontecer, mas não tão breve. Eu achei que ia demorar muito mais tempo para acontecer isso. Eu vou explicar tudo para vocês. Então eu só peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Seguinte, pessoal, a franquia Forza, ela é dividida em Forza Motorsport e Forza Horizon. Qual vocês acham dessas duas franquias que faz mais sucesso? Comenta aí embaixo nos comentários. Fiz um vídeo comparando as duas franquias. Os dois são Forza, mas eles usam o mesmo motor gráfico, só que tem propostas totalmente diferentes. Então eu fiz um vídeo comparando qual que é o melhor, Forza Motorsport ou Forza Horizon. E a minha opinião, vocês já sabem, não precisa nem explicar aqui, quem conhece o canal há um tempo sabe que eu prefiro muito mais o Forza Horizon, por ele ser mais arcade, por ele te dar mais liberdade, enfim, por N motivos, eu prefiro o Forza Horizon, sempre preferi Forza Horizon. Forza Motorsport foi muito bom, sempre foi uma franquia que ela teve destaque desde o seu lançamento. Ela tentou concorrer diretamente com o Gran Turismo, pois a proposta dos dois jogos seria simulação. Só que nunca vendeu tanto quanto os concorrentes. Já a Forza Horizon, aí já é outra história. Forza Horizon, ele veio como um spin-off da franquia Forza. Ele foi lançado em 2013 e desde lá ele foi sucesso absoluto. Então, vocês que conhecem a franquia Forza, praticamente a maioria conhece por Forza Horizon. Forza Horizon colocou a franquia Forza em outro patamar. Então, o que acontece? Forza Motorsport, ele foi feito para ser um simulador, ele é voltado mais para o realismo. E a gente sabe que nos últimos anos o Forza Motorsport ele está se tornando cada vez mais arcade, então ele perdeu um pouco de identidade, mas ainda ele é um simulador, sendo concorrente direto com o Gran Turismo. Só que o Forza Motorsport ele não teve o mesmo sucesso que o Gran Turismo e não teve o sucesso que o seu irmão Forza Horizon teve. Forza Horizon vende muito. Forza Horizon atingiu um patamar tão alto que hoje ele é considerado como uma franquia principal e o Forza Motorsport seria uma secundária. Eu já falei aqui no canal e não é porque eu curto mais o Forza Horizon, mas o último Forza Motorsport ele foi um fracasso enorme, ele foi um flop muito grande, deu muito prejuízo para a Microsoft. O lançamento dele foi desastroso, eu falei isso desde o lançamento, como eu falei já em vários vídeos, teve vários youtubers defendendo o jogo, daí depois o pessoal viu que não tinha mais como defender, porque o jogo estava horrível. Hoje ele está jogável, hoje ele está bom de jogar, mas ele está longe de ser um auge da franquia Motorsport. O game ele foi lançado com vários problemas, principalmente no PC. Ele também parece que ele teve um downgrade gráfico em relação ao Forza Motorsport 7. Afinal, esse Forza Motorsport que saiu em 2023 seria para ser o Forza Motorsport 8, mas o nome dele é só
Forza Motorsport, como se eles quisessem dar um reboot na franquia, mas ele foi, na verdade, um downgrade. O gráfico dele ficou muito aquém do que a gente esperava, ficou muito ruim o gráfico, principalmente no lançamento. Agora o gráfico está melhorado, tá bonito até o gráfico, mas não é o que a gente esperava, principalmente de ser um game da nova geração. Então você imagina, eu jogava o Forza Motorsport 7 no Xbox One e eu esperava que o Forza Motorsport 8, jogando no Xbox Series X, fosse um salto gráfico enorme, e não foi isso que aconteceu. O gráfico era pior do Forza Motorsport 7. Então foi um fracasso muito grande, e a Turn10 ela é responsável por Forza Motorsport. Quem é responsável por Forza Horizon é a Playground Games. Então são estúdios diferentes, e a Playground Games ela teve muito êxito desde que lançou o Forza Horizon lá em 2013. O game só evoluiu, foi sempre sucesso em vendas, tanto que o Forza Horizon ele é referência como jogo de corrida arcade. O melhor jogo de corrida arcade é Forza Horizon, sem dúvida nenhuma. Antes era Need for Speed, mas agora é Forza Horizon. Já faz um bom tempo que é assim, desde 2013, desde que Forza Horizon foi lançado lá em 2013, ele é campeão de vendas. E não adianta, pessoal, o que define o sucesso são as vendas. Se o game não vender, ele é um fracasso, e não tem porquê da empresa continuar investindo em fracasso. Então, o game não vendeu, o último Forza Motorsport é horrível, foi horrível em vendas, não só porque o game saiu no Game Pass, isso não é desculpa, porque o Forza Horizon 5, por exemplo, ele saiu também no Game Pass, o 4 saiu no Game Pass, e mesmo assim é um sucesso enorme de vendas. Se o Forza Motorsport ele fosse lançado no PlayStation também, eu acredito que ele não venderia muito como o Forza Horizon 5 está vendendo. Forza Horizon 5 é líder de vendas no PlayStation por meses, ficou como líder de vendas, então deu muito certo, e acredito que a Microsoft ela não tem o porquê de investir num Forza Motorsport, sendo que o público do Motorsport ele está cada vez menor. A gente sempre soube que o público de simulação é um nicho menor que gosta, mas sempre teve. O Gran Turismo está aí há anos vendendo bastante, e a gente sabe tem Assetto Corsa que faz sucesso também bastante no PC, mas o Forza Motorsport nunca emplacou de vez, assim como seu irmão Forza Horizon. Então, pessoal, não é defendendo a Microsoft por fechar o estúdio Turn10, mas é só mostrando o meu ponto de vista, que eu compreendo o porquê eles estão tomando essa decisão de fechar a Turn10. Não é oficial ainda, é só rumor, é vazamento de insider mesmo, então eu acredito que esse rumor ele tenha a ser verdadeiro, tenha a se concluir nas próximas semanas, mas ainda não é uma informação 100%, só que a gente sabe que se ocorrer, pelo menos na minha opinião, é compreensível que a Microsoft fique só com a franquia Forza Horizon, porque é o que dá lucro, é o que faz sucesso, e não tem por que tu investir num estúdio que não está dando mais nenhum retorno, tanto por parte de sucesso com o público e retorno financeiro. Então, acredito que a Turn10 ela já teve muitos anos com o Xbox, desde do primeiro Forza, que foi lá em 2004, se eu não me engano. Se eu estiver errado, coloque aí nos comentários. Mas, então, acompanha o Xbox há muito tempo, mas acredito que o fim da vida útil da Turn10 talvez tenha chegado agora, depois desse último fracasso que foi o Forza Motorsport de 2023. Eu quero saber a opinião de vocês, estou bem curioso para saber o que vocês acham do fechamento da Turn10, só que não se preocupem, não é o fim do Forza, é o fim do Forza Motorsport, mas o Forza Horizon está aí firme e forte, e eu acredito que ele vai continuar por longos anos. Beleza, pessoal? Essa foi a minha opinião. Como eu falei, quero saber a opinião de vocês, então comenta aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, aqui em cima tem mais vídeos que eu acho que vocês vão gostar. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente está perto de chegar aos 100 mil inscritos. Não está tão perto ainda, mas já está 85 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram, e a todo mundo que assistiu também, muito obrigado, e até mais.